E dessa vez eu quero continuar falando do que é ser igreja. E quero dizer que eu e a minha casa, nós estamos vivendo dias que nós nunca vivemos. Eu vi um pregador falando esses dias que muitas vezes a gente espera o avivamento da igreja, mas a verdade é que tem algumas pessoas que estão vivendo esse avivamento na sua casa. E ele começou a falar o que seria isso, e eu disse, meu Deus, eu e minha casa, nós estamos vivendo esse avivamento. E eu acredito que tem muitos irmãos aqui que estão vivendo isso. E eu quero dizer que se você não tem vivido isso na sua casa, quero te convidar, vem para cá. Vem para esse lado de adoração, esse lado de busca. Porque isso é uma escolha. Na outra vez que eu ministrei aqui, eu também falei sobre escolhas, nossas decisões, elas nos levam para algum lugar. E muitas vezes o Senhor nos entrega algo, muitas vezes pessoas aqui no altar profetizam algo na sua vida, você se aquebranta, você acredita, você sai cheio de fé. O Senhor me prometeu isso, o Senhor falou isso comigo. Mas a verdade é que muitas vezes vai passando os dias, algumas coisas vão acontecendo e parece que aquela promessa fica distante. E agora parece que essa promessa, ela está cercada por uma muralha. Você tenta e você vai e quanto mais você jejua, quanto mais você busca, parece que essa promessa vai ficando uma muralha gigante, você começa a olhar apenas para a muralha, você não consegue mais enxergar a promessa. E tem dias ou tempos, parece que o problema ele insiste em ficar batendo na nossa porta. Parece que a nossa casa só dá problema, já passei por um período assim. Mas saiba que, acredito que todos nós temos promessas do Senhor. Quem tem promessa do Senhor aqui? Então que nessa noite, que o Senhor ministrou ao meu coração, Ele venha trazer clareza para você. Eu coloquei um tema nessa mensagem que é ser igreja indo para a promessa. Eu gosto sempre de trazer a palavra para os dias de hoje e dar uma direção. Porque ser igreja muitas vezes é ajudar o teu irmão. E esses dias eu estava conversando, eu e minha esposa estamos vivendo algumas coisas onde nós temos pegado pessoas e puxado para perto. Algumas pessoas estão aqui. E a gente conversando com algumas pessoas, a gente viu que existiam pessoas que estavam sofrendo do nosso lado. Talvez aí do seu lado aí tem alguém passando por uma situação e você tem algo para entregar que vai facilitar a vida desse irmão, que vai, naqueles dias difíceis, onde só aparece problema, com a sua ajuda, com o seu empenho, com aquilo que você carrega, com aquilo que o Senhor te entregou, você consegue ajudar esse irmão a chegar perto da promessa. E eu disse para essa pessoa, disse, como que tu estás passando por essa situação perto da gente? Aí eu percebi que muitas vezes a gente passa mais tempo julgando do que às vezes observando, porque se um comportamento de uma pessoa não é bacana, saiba que ela está passando por alguma situação, e quando mexe na nossa emoção, a gente faz coisas que nem nós nos agradamos. E sendo assim, ser igreja indo para a promessa, eu quero que você repita comigo, ser igreja indo para a promessa. Eu quero abrir com você em Josué 6. Me ajuda aí, Igor. Josué 6, do 1 ao 3. Eu não falei o versículo, né? Os portões de Jericó estavam muito bem trancadas. Assim, a fim de que os israelitas não pudessem invadir a cidade. Ninguém podia entrar nem sair
da fortaleza. Então o Senhor falou a Josué: vê, entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Vós todos os combatentes, dai uma volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez. E assim o farei durante mais 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um chofar, sua trombeta feita de chifre de carneiro, à frente da arca. No 7º dia marcharão todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes tocarão a trombeta. Até aí. Então o Senhor chama Josué e dá uma direção para ele. E diz: eu vou te entregar aquela cidade, só porque aquela cidade ela estava protegida com uma grande muralha. Ali dizia uma fortaleza. Então eles enviam espias, eles entram lá e tudo mais, e Deus promete essa cidade. E Deus Josué deu algumas instruções: nós vamos marchar, vão 7 sacerdotes, a gente vai levar a arca de Deus. Os sacerdotes, eles irão tocar a trombeta, e o povo vai ficar em silêncio. Durante 6 dias eles fizeram isso. Eles iam lá, eles marchavam, tocavam a trombeta, mas em silêncio. Muitas vezes nós queremos ficar falando. E a instrução era que eles fossem um atrás do outro. E eu vi um pregador dizendo que Deus mandou ir um atrás do outro, porque se fosse do lado eles iam conversando. Ainda mais crente, diz a pastora. E não poderia nem olhar. Aí o pregador disse: não poderia nem olhar, porque quando a pregação não está legal, eles olham um para o outro. Só com o olho. Então, um atrás do outro, porque às vezes o olho fala mais do que a boca. E aqui eu trazendo para o que é ser igreja. Muitas vezes nós nos reunimos para falar mal um do outro. Ainda hoje, meio-dia, eles não sabiam o que eu ia falar, eu estava falando exatamente disso. Esse cara é complicado, porque muitas vezes a gente cisma e fica olhando para o problema. Muitas vezes a gente, em vez de olhar para a promessa do Senhor, a gente fica olhando para a muralha. A gente não olha para aquilo que está dentro da muralha. E quanto mais você olha para a muralha, mais essa muralha vai crescendo na sua vida. E mais você vai esquecendo da promessa. Deixa eu ver se o irmão está aqui. Não está, então eu vou falar. A minha esposa esses dias, eu estava falando, eu conversando com ele. Aí eu disse: eu já sei o que eu vou falar. E comecei a rir, né? Tu não vai falar de mim, né? Agora qualquer coisa é motivo para pregação agora. Aí chegou sábado, eu estava aqui na frente, cumprimentei alguns irmãos, daqui a pouco ele saiu lá de trás e veio e me cumprimentou. Ele nunca fez isso de vir me cumprimentar, sempre conversamos, mas nunca veio aqui. Ele disse: cara, ora por mim, cara, coloca o meu nome nas tuas orações. Eu disse: tá. Mas eu disse: por quê? Daí ele ficou meio assim: não, para mim me encher de poder, me encher do Espírito Santo. Para quê? Aí ele ficou sem saída, ele teve que falar o para quê. Ele passou por um processo, ele está vivendo novos dias no Senhor, mas ele disse: cara, eu fiquei com vontade de ir no bar. Ele disse: eu só ia lá jogar um bingo, lá ganhar umas galinhas. Eu disse: o quê? Tá ficando louco? Depois de tudo que tu passou, todo o esforço que tu fez, nós estamos acreditando em ti, cara. E eu disse para ele: olha, quando tu precisar de galinha, tu fala comigo, que eu vou lá no mercado, eu compro uma bem congelada e dou-lhe no cerro. Eu disse: cara, fica perto da gente, cara.
Essa é a hora de a gente não julgar. Olha lá, passou por tudo, agora quer voltar para o bar de novo. Não, ei, vem perto da gente. Pega o meu contato, pega o contato do pastor, pega o contato do fulano, incomoda o vizinho. Falei. Eu disse para ele, não anda na beiradinha. E essa é a hora de a gente ser igreja. Muitas vezes a gente, em vez de, irmão, vem cá, Deus tem uma promessa para ti, vem cá, vamos caminhar junto. O Senhor, aqui Deus diz que daria uma cidade, ei, vem cá, Deus tem uma cidade para nós, vamos caminhar junto. Deus tem a cidade de Morro da Fumaça, Deus tem a cidade de Sangão, 13 de maio para nós conquistar. Vamos caminhar junto, vem cá, não anda aí na beiradinha não, cara. Porque tem dias que você está forte, você consegue ajudar, mas tem dia que você vai precisar. Aí você vai dizer, ninguém me ajuda. Mas quando você está forte, você não se esforça para ajudar ninguém. Seja a igreja quando você está forte. E eles caminham uma vez ao redor da cidade e vão para a tenda. Eles vão outro dia, fazem tudo de novo. Se fosse trazer isso para dentro da igreja no terceiro dia, eu já ia se cutucar. Ei, vai dar nada isso aí. Vai dar nada. Acho que vai dar. O que vai acontecer nisso aí? Não vai acontecer nada. Muitas vezes a gente tem feito isso. Quando a gente fala do irmão, quando a gente fala da nossa liderança, a gente tem feito isso. Mas saiba que o Senhor tem uma promessa para a sua vida. O Senhor tem uma promessa para essa casa. E no começo do ano eu comentei com os nossos pastores, eu sinto que esse ano muitas promessas do Senhor sobre a nossa vida vai se cumprir. Eu e a minha casa nós temos recebido tanto de Deus. E os irmãos também estão compartilhando. Se você está fora disso, entra para dentro. Vamos ser igreja. Quando acabar o culto, não seja o primeiro a ir embora. Mr. M, diz o pastor. Acabou o culto. Tem irmão que às vezes quando eu vejo, aquele lá, conheço ele, veio a primeira vez, acabou o culto, não dá tempo de eu chegar lá atrás. Quando eu chego lá, cadê? Vamos ser igreja, vamos estar próximos. Porque muitas vezes a gente quer sentir a presença de Deus, a gente quer aquele mover, é muito maravilhoso. Mas muitas vezes a gente tem que entregar e a gente tem que estar próximo dos irmãos. O pastor pregou esses dias dizendo que Abel e Caim matou Abel, é isso, né, pastor? É isso. Às vezes pode trocar ali, né? Caim entrega uma oferta e Deus não gosta. Em vez de ele se acertar com Deus, ele vai lá e mata o irmão. E o que o pastor falou é que muitas vezes a gente tem algo contra o nosso irmão, a gente vai de frente com ele ou algo contra ele, mas o nosso problema não é com ele, é com o Senhor. Nós não temos mais buscado ao Senhor, aquilo que eu preguei da última vez. Virei para o seu irmão e diga, vamos conquistar essa cidade? Vamos conquistar essa promessa? O Senhor tem promessa para a nossa vida. Muitas vezes a gente... Tem um livro que eu li, lembrei agora, tem um livro que eu li que ele diz que a gente não consegue aquilo que a gente quer, porque a gente passa mais tempo pensando naquilo que a gente não quer, do que aquilo que a gente quer. E sábado aqui a gente teve o culto de casais. Quem teve aqui? Foi bênção demais, gente. E talvez você quer algo melhor no seu casamento e você não desfrutou do dia desse. E nesse dia o pastor falou algo que me chamou muita atenção. Ele disse que o homem, ele tem uma missão. E a mulher é a submissão. Ela vai junto naquela missão. Mas ele falou algo que mexeu comigo. Muitas vezes o homem não tem uma missão. Ele não sabe o que ele quer. Como é que a mulher vai ser submissa? E você passa mais tempo, fica reclamando da sua mulher. Você não sabe da sua missão. Como é que a tua mulher vai estar submissa?
tomar um pouquinho d'água aqui. Amém? Você está aí? Deixa eu ver o que eu escrevi aqui, para mim não me perder. Eu escrevi aqui sobre ciclos. Eu entendo que quando eles davam uma volta, eles rompiam um ciclo. O que é um ciclo? O ciclo ele tem o começo, meio e fim. O dia ele tem um ciclo: começo, meio, fim. O mês, a semana, o ano. E talvez você não consiga romper alguns ciclos da sua vida. E por isso não consegue chegar na promessa. Como assim? Você recebe uma promessa, daí você diz: agora eu vou buscar o Senhor, eu vou jejuar, eu vou orar, vou estar mais próximo do Senhor. Aí você começa orando, buscando, e aquele fervor, e vamos lá, e vamos ganhar almas, e vamos ajudar e tal. Quando você está rompendo, você se desanima, aí volta tudo de novo, você se desanima, se perde um pouco, depois volta de novo, agora eu vou de novo, eu vou buscar, e não rompe o ciclo. Então, cada dia significava um ciclo, cada volta significava um ciclo. E eu quero abrir com você em Gênesis 13. Gênesis 13, 14, 15, 16. Meu Deus, a hora está voando. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão: ergue os teus olhos, observa bem, do lugar em que estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Tornarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra, poderá também contar o número dos teus descendentes. Então aqui Deus promete a Abraão filho, sua descendência, e muitas bênçãos. E se passou algum tempo e isso não aconteceu, então eu quero, em Gênesis 15, rapidamente, só coloca no telão. Passados esse acontecimento, o Senhor falou a Abraão, por intermédio de uma visão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, grande será a tua recompensa. Olha o que Deus está falando: grande será a tua recompensa. Contudo, Abraão declarou: ó poderoso Senhor, meu Deus, de que valerá a grande recompensa se continuo sem filho? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Ele reclama com o Senhor, ele disse: tu tens me abençoado grandemente, mas o filho, a minha descendência, ela não está acontecendo. É isso que acontece muitas vezes quando a gente está na nossa promessa. A gente talvez passa um ano, passa 2 anos, os ciclos que eu comentei, mas daqui a pouco não aconteceu. Aí a gente vai para o Senhor reclamar. Esse cara foi reclamar, e se passou mais um tempo e continuou não acontecendo. Ele e sua esposa tiveram uma brilhante ideia. Sua esposa Sarai diz assim: Abrão, deita com nossa serva, e dela teremos filho. Então esse cara vai e deita com ela, e nasce Ismael. Marvado está incomodando até hoje. É porque muitas vezes a nossa promessa, ela parece que demora a chegar, parece que aquelas voltas que nós temos que dar, parece que não tem fim. Aí nós temos uma brilhante ideia, nós não rompemos o ciclo, e nós tomamos algumas atitudes, e atitudes nos levam para algum lugar, como eu comentei, e esse cara tem filhos. O Senhor não está cumprindo com a parte dele: eu vou fazer dessa forma.
o Senhor não está cumprindo com a parte dele, eu vou para outra igreja. A minha promessa não está chegando, eu vou, sei lá, eu não vou mais, ou eu vou para outra igreja, ou eu não vou mais, ou eu vou me separar. Mas quando a gente tem umas ideias assim, bem top assim, eu lembro que, acho que há uns 3 anos atrás, mais ou menos, numa primícia, o pastor nos dá uma caneta para nós, né, pastor? Uns 3, mais ou menos, né? Vou falar da caneta, Fernando. Eu estava bem aqui assim, aí o pastor disse, eu vou dar essa caneta, uma caneta que veio da Itália? Da Itália. E tal, e vai fechar grandes negócios e tal, essa pessoa. Eu disse, opa, é o que eu preciso, como promessa do Senhor, como profecia. Aí o pastor chama o Fernando, diz, não, o cara merece, o cara é gente boa, o cara merece. Fiquei meio triste, mas feliz por ele, né? Aí daqui a pouco eu disse, eu tenho outra caneta. Quando o pastor puxou outra caneta, não quero mais nem saber também. Daí o pastor, a mesma profecia que profetizou na vida dele, profetiza na minha. Aí no final nós fomos lá, ganhei uma caneta, cara, uma profecia, imagina. O que a gente já fez esse ano sem a caneta, agora esse ano nós vamos quebrar tudo, né? Cada vez que nós se reuníamos, nós só falava problema que acontecia naquela semana. Meu Senhor amado. Não vou nem falar, porque senão eu vou começar a chorar aqui. Nós estava aí os dois aqui abraçados, chorando aqui no final. O pastor, vem cá, vou orar para vocês. Gente do céu. O Fernando assim, eu vou devolver essa caneta. Foi ou não foi, Fernando? Tem alguma coisa de errado aqui nessa caneta aqui. Não, onde é que veio essa caneta, meu Deus do céu? Eu disse, não, cara, vamos continuar acreditando. Você tá louco, rapaz. Verdade, a pastora falou algo aqui, um ajudava o outro. Porque tinha dia que ele estava mais fraco do que eu. Os dois estavam fracos, né? Mas... cada dia que passava, nós andava cada vez mais para trás. Oh, Jesus. Aí, vai se passando o tempo. Não, cara, vamos acreditar. Daí na outra primícia, pelo amor de Deus, se eu receber uma caneta... acho que é nessa premissa que eu vou devolver para passar para outra pessoa. Aí se vai se passando, ele disse, não, cara, nós temos promessa, vamos continuar acreditando, é o processo, porque muitas vezes a gente dá as 6 voltas ao redor da promessa, mas nada acontece. Porque tem dia que tem umas coisas que acontecem tão ruim na nossa vida, mas deixa eu falar algo para você, não deixe que o dia mau te convença que a sua vida é ruim. Muitas vezes essa situação, elas vêm na nossa vida e dizem, não, minha vida é ruim mesmo. E nós continuamos. E teve vezes que nós fomos ousados, que trocou de governo, né? E aí eles vinham, cara, não, agora vai dar ruim. Disse, não, nós temos uma promessa, e ele que falou, eu não vou pegar essa glória para mim. Ele que falou, não, nós temos uma promessa independente do governo, Deus vai cumprir a promessa. Aí nesse dia ele estava um pouquinho mais forte. Então vamos nessa. Mas só que de um ano para cá começou a acontecer tanta coisa, e cada vez que nós nos reunimos, nós não falamos mais de problema. Agora nós falamos qual vai ser o nosso próximo passo. Agora a caneta está funcionando. Como? Ixi, o segredo não estava na caneta, o segredo estava no processo. Eu costumo dizer que antes de tudo melhorar, tudo piora. E eu tenho história para contar. Alguns irmãos sabem de alguma coisinha, outros sabem de outra, mas nós dois sabemos o que é. O pastor também sabe.
entenda que talvez os dias ruins, Ele está te preparando para um dia que tu não imagina. Porque dá a volta em redor da promessa durante 6 dias, meu amigo, parece que cada dia parece uma eternidade. Eu escrevi uma coisa que uma vez a gente foi lá em Itajaí, só uns 2 anos atrás, ou no ano passado, não lembro mais, já fomos tantas vezes para lá, que tinha um pregador americano lá, é o Don Duque, eu acho, Dan Duque. Aí ele falava inglês, ele tinha um tradutor, né? Era bem legal, né? Ele dizia assim, eu te vejo no futuro, e você está bem melhor do que você está agora. Vou falar de novo, é legal isso aqui, é bem legal. Eu te vejo no futuro, e você está bem melhor do que você está agora. É porque muitas vezes a gente olha para o agora, tá difícil. Mas se você olhar para o futuro e olhar para a promessa, o seu agora vai ficar bom. Eu acho que o segredo está aí. Eu acredito muito nisso. Porque depois do que eu escutei nessa semana, que eu estava me preparando para a palavra, eu descobri que eu tenho sucesso. Já cheguei no meu sucesso. O sucesso não é ser milionário, o sucesso não é não ter problema em casa. O sucesso é entender que existe um processo. Mas muitas vezes você entende que você tem sucesso no seu casamento quando seu esposo ou sua esposa diz assim, vou embora. Meu Deus, como meu casamento era bom. Aí você faz de tudo para conquistar. Você vê que você reclama do seu trabalho, mas quando o patrão chega aqui, vou te mandar embora. Só incomoda. Aí você, por que a gente dá valor só quando a gente perde? Você já tem uma vida de sucesso hoje, basta você valorizar aquilo que o Senhor te entregou já. Porque se você não valorizar aquilo que você tem hoje, o seu futuro não vai estar bem melhor. Aí eles passam 6 dias, aí chega no 7º dia, eles têm que dar mais 7 voltas no 7º dia. Meu Deus, o povo ficou tonto naquele lugar. Aí eles gritam. Depois de tudo aconteceu, muita gente foca nessa parte, que daí chega no final, eles gritam, depois eles tocam a trombeta, e Josué manda gritar, e quando eles gritam, aquela muralha cai por terra. Então eu entendo que por algum tempo, por alguns ciclos, você precisa só adorar e acreditar. Mas vai ter um dia que a gente vai bradar. E aqui diz que o povo bradou junto, unido. E aí vem o que nossa irmã Carol pregou semana passada: união, unidade. Então, em unidade, quando a gente se junta, a gente conquista a promessa. E é isso. É acreditar, é confiar no Senhor. Saiba que tem um processo. Talvez a caneta não está funcionando na sua vida, mas vai ter um dia que você vai dizer: meu Deus, o que está acontecendo? E o Senhor tem promessa para a sua casa, você acredita nisso? Outra pergunta bem importante: você age acreditando? As suas ações, que você chega no final do dia, você olha: hoje eu agi acreditando, eu não deixei nada me parar, eu não deixei nada abalar minhas emoções. Queria convidar o louvor a subir, não vou me estender. Quero te convidar a ficar de pé. Eu quero ler mais um versículo com você. Mateus 6:20.
Você aprendeu algo nessa noite? Você vai levar algo para casa? Se eu pregar 10 minutos ou pregar 2 horas aqui, mas você entender a mensagem, é o que importa, não importa o tempo da mensagem. A mensagem é, se nós nos unir, se nós olharmos para o nosso irmão, se nós formos igreja, nós vamos muito mais longe. Existem várias histórias que eu poderia usar aqui, para falar a respeito disso. Tá lá, não é Mateus, eu falei Mateus? Eu falei Josué, é Josué? Falei Mateus? Ah, perdão então. Josué 6:20. Aí, ó, ali no lugar do povo nós vamos falar igreja. Ó, tem o povo lá e tem o povo aqui. A igreja gritou com toda a sua força, e tocaram os chofares. Quando a igreja ouviu o soar das trombetas, soltou um forte grito de guerra, e a muralha caiu por terra. Imediatamente cada um atacou do lugar onde estava, e tomaram a cidade completamente. Eles gritaram em uma só voz. Aqui eu entendo que eles passaram o tempo quietinho. Ninguém falou mal de ninguém, ninguém olhou para o problema, ninguém julgou o outro. Mas eles foram quietinhos. Mas quando é para bradar, quando é para adorar, eles se levantaram como igreja, sendo um só, e as muralhas caíram por terra. Sabe aí, aquela situação, talvez a tua promessa está rodeada por uma muralha tão grande, que quando você se unir, quando você ser igreja, e nós nos unirmos, e bradarmos junto, quando tiver oração na sexta-feira, a gente está aqui, bradarmos junto, nós vamos conquistar a nossa promessa. E tem um livro, eu era para ter falado um pouquinho antes, eu vou falar agora, que eu estou escutando. Tem livro que eu leio, tem livro que eu escuto, e é a segunda vez que eu leio esse livro. E tem uma parte que ele diz o seguinte, ele fala a respeito da família, e no final ele acorda. Daqui a pouco ele entra em outra área, ele fala sobre as finanças, acorda. Ele entra na paternidade com os seus filhos, ele acorda. E ele vai entrando em algumas áreas, e cada vez que ele fala isso, ei, acorda, aquilo mexe comigo. Então é só nessa noite aqui sendo ousado, acorda. Talvez o problema não está no governo desse país, talvez o problema não está no seu patrão, talvez é você que fica procurando culpado e não age.